Vou só colocar aqui do ladinho. Então, boa noite, né? Boa noite a todos. Estou muito feliz da gente, apesar de estar longe, a gente está juntinho aqui, né? Graças à oportunidade do estudo dessa noite. Então, gratidão a Deus, que Jesus possa nos abençoar nesse estudo dessa noite. Esse estudo que eu preparei na verdade, do livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem, se não me engano, 135 do livro Caminho, Verdade e Vida, que Chico nos traz aí pela mensagem de Emmanuel. Quando a gente fala o ouro intransferível, a gente já pode ter ideias de várias coisas aí, não é? O que é o ouro intransferível? Por que essa mensagem que Emmanuel veio esclarecer para a gente nesse livro Caminho, Verdade e Vida? Então, quando eu fui estudar sobre esse assunto, vocês, logo lá no início de toda a mensagem que tem, não é, nos livros, nesses livros que Emmanuel nos orienta, esclarece as mensagens, vem logo dizendo para a gente esse trechinho aí do Apocalipse, que João escreveu para a gente, Apocalipse 3, versículo 18, que diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo para que te enriqueças. A gente para pensar, né? Por que Jesus falou sobre isso, né? Que João fez questão de trazer em Apocalipse. E aí eu fui ler na Bíblia, né? Todo o Apocalipse nessa parte, principalmente nesse capítulo. E aí lá a gente vê algumas ligações desse texto com uma carta que Paulo escreveu também aos Efésios e ao povo de Laodiceia. E aí, estudando também a mensagem do Cristo, né, de Paulo, junto com o Apocalipse, eu entendi que era importante a gente compreender por que esse texto, essa frase, nesse versículo aí, aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo. O que Jesus queria dizer com isso? Compre o ouro provado no fogo. E aí, para a gente entender melhor, a gente precisa conhecer essas duas cidades, principalmente Éfeso e Laodiceia, tá? Porque aí a gente vai entender melhor por que Jesus disse isso. Então, só para a gente ir na história um bocadinho, que já que é um estudo, e eu sou professora, eu gosto de conhecer lá as raízes das coisas, né? A gente sabe que lá no Vale do Lico, na Ásia Menor, onde estavam essas cidades, né? Que Paulo, inclusive, nas cartas dele, né? Que ele escreveu as cartas para todos esses povos, com as mensagens do Cristo, né? A gente entende que essa cidadezinha aqui, olha, aqui, Laodiceia ficava aqui, olha, na Ásia Menor. E por que é importante a gente entender isso? Primeiro, Laodiceia, ela era localizada numa região que chamava região da Frígia e Lídia. Era cerca de 60 quilômetros de Éfeso. Ó. Essas duas cidades eram cidades que tinham passagem de muitas pessoas, de comerciantes. Então, elas tinham um favorecimento aí em relação à condição de economia, sabe? Então, os povos sempre passavam por aí. Então, eram povos ricos, que tinham uma condição financeira melhor que os outros povos dessa região, que era Éfeso e Laodiceia. E aí a gente precisa entender por quê. Porque a água passava por aqui e chegava aqui também, olha. É porque eu estou tendo que tirar minha fotinha aqui da frente. Descia por todos esses lugarzinhos aí, ó, Tiatira, Sardes, Filadélfia, que existia esses aquedutos de água que desciam até chegar a Laodiceia. Só que quando passava por todos esses lugares, apesar de já ser um povo que já tinha algum desenvolvimento tecnológico na questão de fazer os aquedutos, a água, quando chegava em Laodiceia, já chegava uma água quente, morna, tá? É importante a gente só entender esse contexto para depois eu ir conversando com vocês mais à frente, tá? Entender aonde estava localizada a Laodiceia, que era uma cidade que tinha um ponto, como é que eu posso dizer?
que facilitava todo o tipo de comércio, as pessoas passavam por aqui, então ela facilitava e ela ganhava dinheiro. O povo pensava muito em dinheiro, é um povo muito ligado ao dinheiro. E os aquedutos, como está aqui, já tem fotos mostrando, né, nas ruínas dessas cidades, que os aquedutos foram muito bem estruturados, muito bem feitos, mas eles não tinham como trazer água fresca desde o rio até lá, né, em Laodiceia, por isso que lá ela chegava mais morna. Aqui, só para a gente poder ter um contexto, essa aqui são as ruínas de Laodiceia, da cidade de Laodiceia, mas antes dela ser chamada Laodiceia, ela tinha um outro nome, que era a cidade conhecida como Dióspolis, tá? Era uma homenagem a Zeus. Por que é importante eu saber disso? Para a gente entender que antes do Cristo, as pessoas eram o quê? Politeístas. E lá em Laodiceia não era diferente, nem lá em Éfeso. Eram politeístas. O que é isso? Que a gente já estudou, né? As pessoas acreditavam em vários deuses, né? E não apenas em um Deus. A gente precisa entender a cultura desse povo, entender aonde estava localizado naquela época, todo o pensamento deles, a cultura deles, como eles viviam, para a gente entender por que Jesus falou dessa forma, tá? Então, 300 anos antes de Cristo, o governador sírio Antíoco II conquistou a região em que Laodiceia estava e reconstruiu a cidade. E ele deu esse nome Laodiceia, que antes era Dióspolis, em homenagem à esposa dele, né, que chamava Laudice. E aí ele colocou o nome da cidade de Laodiceia, por isso que se chama assim. Inclusive, até hoje, quem quiser ir visitar lá nessa cidade vai encontrar essas ruínas. Então, 133 anos antes de Cristo, o governo romano passou a controlar aquela região e fez da cidade de Laodiceia um importante centro administrativo. Olha como é que ela era uma cidade poderosa para a época. Era um centro administrativo, judicial, industrial e comercial. Então, era uma cidade que tinha muitas coisas atraentes para que as pessoas fossem para lá. Além de ser uma cidade rica e opulenta, olha as características dela. Ela tinha centro bancário e financeiro da Ásia Menor, tinha um centro comercial como o centro da indústria têxtil da Ásia, sua lã era exportada. Lá tinha uma lã preta, de ovelhas pretas, e que era muito querida. Os povos ao redor iam muito lá para comprar esse tipo de lã, que era uma lã diferente. Lá também tinha um centro médico, que era referência na área de oftalmologia. Havia uma famosa escola de medicina lá em Laodiceia, e eles desenvolviam, além do conhecimento acerca da medicina, eles também tinham um pó frígio, que era da região de Frígia, que produzia um ingrediente importante para colírios, que pingavam, né, nos olhos para as doenças oftalmológicas. Além de tudo isso, lembra que eu falei dos aquedutos, que as águas chegavam mornas? Por isso também ela é uma cidade turística, porque as pessoas iam para lá por conta das águas termais. Então, olha quanta coisa essa cidade tinha, né? Era um povo opulento, que tinha muita riqueza. E aí, lendo lá, como eu falei para vocês, o versículo lá em Apocalipse que João escreveu, né? Que Jesus nos disse, associado ao Evangelho de Emmanuel, que fala também sobre essa questão, aí eu entendi melhor o que acontece lá em Laodiceia e por que Jesus falou isso. Porque a igreja lá em Laodiceia é citada nesse Apocalipse, tá? No capítulo 3 ali de Apocalipse. E aí, na carta de Paulo aos Colossenses e aos Efésios, ele fala também sobre esse povo rico e opulento. Então, existe uma ligação. Essa carta de Paulo, que Emmanuel nos traz nos comentários lá de Efésios, diz o seguinte, que uma indicação clara de que Paulo estava em Roma quando elaborou a carta. Então, por que eu estou... Deixa eu situar aqui, porque eu estou vendo que eu estou falando partes e partes, não estou conseguindo conectar aqui. Quando a gente fala de Efésios e fala de um povo rico, dá para a gente entender a questão do ouro que Jesus está falando. Então, como ele estava falando para aquele povo, ele estava falando para aquele povo entender do que se tratava realmente o ouro intransferível.
E quando João traz isso no Apocalipse, é justamente para poder trazer o que Jesus tinha nos dito, queria nos dizer. E aí Emmanuel esclarece isso nesse evangelho sobre as cartas de Paulo. E aí tem esses trechinhos que eu trouxe para a gente poder conectar uma coisa com a outra. Então, Emmanuel traz nos comentários que essa carta escrita por Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1, é uma indicação clara de que Paulo estava em Roma quando elaborou essa carta, que ela foi endereçada, de fato, à comunidade de Éfeso. Por que Emmanuel traz essa indicação, dizendo que Paulo estava em Roma? Porque alguns historiadores, eles questionam se essa carta foi escrita para Éfeso mesmo, tá? E aí, Emmanuel vem nos esclarecer que sim, que Paulo escreveu essa carta para Éfeso, para os povos lá daquela região, mas ele gostaria que essa carta também fosse direcionada aos povos ao redor, principalmente para Éfeso, para Laodiceia. Então, lá na carta escrita aos Efésios, contém proporcionalmente um conjunto muito maior de recomendações práticas. Por quê? Paulo, normalmente, nas cartas dele, ele falava sobre Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus, mas falava muito do amor, do comportamento de Jesus, de todas as orientações que Jesus nos dava. Só que nessa carta, ele fala mais de coisas práticas, sabe? Ele fala mais sobre o dia a dia das pessoas. E aí Emmanuel traz um conjunto muito maior de recomendações práticas para a comunidade do que os demais escritos de Paulo, o que demonstra a intenção de indicar no cotidiano as ações que caracterizavam uma conduta cristã, que se estende para muito além das paredes dos templos de oração, englobando todos os aspectos da vida cotidiana de uma pessoa. É como se Paulo tivesse alertando esses povos de Éfeso e de também Laodiceia, que eram povos que tinham muito dinheiro, que lidavam muito com as questões financeiras. Até a gente lendo mais sobre o assunto, a gente vê que eram povos que estavam muito ligados à questão financeira e pouco ligados às questões religiosas, né, espirituais. Então, por isso que Paulo faz esse alerta, né, para que as pessoas pensassem melhor no seu dia a dia. E aí, nessa epístola que Paulo escreve, não dá para a gente colocá-la toda aqui, mas eu trouxe alguns detalhes para a gente aprofundar um pouco mais, e ela fala o seguinte, olha, que Paulo escreveu, né, para o povo: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Então, aí deixa claro também que ele estava preso em Roma, que é a relação que Emmanuel traz também lá no Evangelho, né, que ele especifica melhor sobre isso, esclarece, né? E diz mais, ó, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Aqui é um outro alerta que ele faz também para que as pessoas olhem mais para o seu jeito de ser, que estendam mais as mãos, que eles pensem mais uns nos outros, né? Porque era um povo muito materialista, tá? E ele continua procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vocação, da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Essa parte da epístola, Emmanuel fala sobre ela também, dizendo o seguinte: quando a gente lembra que era um povo que era politeísta antes de Jesus e acreditava em vários deuses, e como o povo de Efésios, os Efésios, né, e o povo de Laodiceia eram povos muito materialistas, muito mais ligados ao dinheiro, mesmo a igreja já sendo cristã, né, e já seguindo, eram igrejas cristãs, eles abriam um pouco para o culto a outros deuses,
Mas por que eles faziam isso? Não é porque eles acreditavam em outros deuses, mas não. É porque eles pensavam no dinheiro que aqueles povos que ainda acreditavam em outros deuses, que passavam por essas cidades e gastavam dinheiro lá e investiam na cidade, eles queriam que eles continuassem passando por lá. E por isso que eles continuaram abrindo suas igrejas, né, que também é conhecido na história como Igreja de Laodiceia, 7 igrejas, uma delas era Laodiceia. Então, eles estavam abrindo para que os povos, mesmo não sendo cristãos, passassem por aquela igreja. Agora, se fosse só abrir a igreja, né, deles, só com vínculo, só com a questão de um Senhor, de um Deus sendo cristã, não tinha problema nenhum, né? Que aí todas as pessoas iam conhecer o Evangelho de Jesus. Mas o problema é que eles deixavam as pessoas cultuarem outros deuses, né? Foi por isso que Paulo fez essa carta fazendo essa recomendação. E ele deixa bem claro, olha, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ele deixa muito claro que mesmo com tudo que eles tinham, com todo o dinheiro, eles tinham que professar uma só fé, né? E ele ainda diz, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então, toda a epístola aos Efésios que Paulo escreve, a gente vê que serve realmente muito bem, tanto para o povo de Éfeso quanto para o povo de Laodiceia. Na verdade, para todos, mas como esses povos eram povos muito ligados ao dinheiro, muito materialistas, eles tinham mais facilidade de se ligar ao dinheiro, às coisas materiais, do que às coisas do Cristo. Tá? Aí, para a gente entender um pouco sobre isso, quando a gente lê sobre isso, é muito claro que fala muito sobre o materialismo, quando fala sobre o ouro intransferível, a gente faz aí uma reflexão sobre o materialismo e a espiritualidade, sobre o espiritualismo, né? Então, aí eu lembrei da parábola do pobre Lázaro e do rico avarento, né? Ou conhecida também como parábola do mal rico, que faz a gente refletir mais sobre isso, né? Que são os ensinamentos de Jesus e por que ele falou em parábola e por que ele utilizava de certos termos para aquele povo daquela época também compreender. E hoje fica mais claro para a gente quando a gente se põe a estudar mais profundamente esses ensinamentos. Então, aí, só para a gente recapitular, lembrando um pouco da parábola, né, do mal rico, Lázaro estava coberto de chagas, então ele estava aí, olha, sentadinho nessa foto aí, coberto de chagas, e ele contava com as migalhas do rico para poder matar a fome dele, né, mitigar a fome. Mas ninguém lhe dava alimento, ali ele ficava passando fome. E, inclusive, ele era tão largado e tão mal cuidado, ninguém ligava para ele, que os cães lambiam as feridas dele, as chagas dele. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos e ficou junto de Abraão, né? Traz a história, a parábola. E o rico também morreu, mas esse rico, ele não foi para o céu, né? Ele foi para o inferno, segunda parábola. E aí lá, quando eles estão lá no plano espiritual, né? No céu e no inferno, para a gente compreender melhor, que foi o que Jesus trouxe para a gente compreender, principalmente aquele povo daquela época. E aí ele pega o rico, vai e fala, pai Abraão, tem de piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim de que molhe as pontas dos dedos da água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Ele está pedindo aí, ó, implorando um pouco de água. E aí Abraão vai e diz ao rico, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, somente males, e agora este é o consolado e tu atormentado. Ele deixa claro aí, olha, você fez as suas escolhas, né? Quando tinha bens na vida. E Lázaro sofreu muito, então agora cada um tem aquilo que foi merecido. E ele diz mais, ó, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, e nem tão poucos de lá para passar para cá. E aí Lázaro não, o rico, né? Ele fica assustado com aquilo tudo, e aí ele pensa nos irmãos dele também, que estão lá na terra. E ele fala, rogo-te, pois, ó pai,
que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E aí ele fala, Abraão fala, eles têm Moisés e os profetas. E aí e diz ainda, e disse ele, não, Abraão, se alguns dos mortos fossem ter com eles, eles iam se arrepender, né? Arrepender-se-iam, né? O rico diz. Aí eu fico pensando, né? Quando a gente lê essa mensagem, a gente pensa até hoje, com as mensagens que a gente tem, dos amigos espirituais, tem gente que não acredita, imagina naquela época, se eles iam acreditar mesmo, né? Mesmo muitas pessoas acreditando, mesmo naquela época, compreendendo no cristianismo primitivo, a reencarnação e aceitava melhor, mesmo assim era mais difícil, né? E aí Abraão diz, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, ele deixa claro para o rico que não ia adiantar aquilo. E aí, lá no capítulo 16, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para a gente também, junto aí com um trecho dessa lição do Caminho, Verdade e Vida, a gente vai compreendendo melhor o que está querendo dizer esse trecho lá do Apocalipse. E aí ele continua dizendo o seguinte, olha, nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos que nunca. E aí a gente vê, claro, que a gente tem todas as possibilidades, às vezes, aqui na Terra, né? Que a gente vai conseguir dar várias desculpas, através de tudo que a gente consegue, em dinheiro, em questões materiais, mas isso, se a gente não fizer bom uso disso, a gente pode se tornar mais empobrecido do que nunca, principalmente espiritualmente, que ele vai abordando mais. E aí, lá no capítulo 16, o item 7, ele diz assim para a gente, que ajuda a gente a associar com isso, olha. Pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a prova da pobreza. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Então, voltando lá na cidadezinha de Éfeso e na cidade de Laodiceia, principalmente, e a preocupação de Paulo, né, em trazer essa mensagem para aquele povo, que eles pensassem no dia a dia deles, que eles pensassem na forma como eles deviam conduzir a igreja com os ensinamentos de Jesus, se eles estavam realmente dando mais importância às coisas que era da vida material ou do que da vida espiritual. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, deixa claro para a gente como que a riqueza pode ser muito arriscada e muito perigosa, né? E aí a gente vai pensando sobre isso, né? Mas será que a riqueza é uma coisa ruim, né? Será que a gente não poderia também se beneficiar do dinheiro, de tudo que ele pode nos ajudar durante a vida terrena? E aí os espíritos continuam dizendo a Kardec, ó, a utilidade e benefício providencial da riqueza é o controle da pobreza, não um obstáculo à melhoria de quem a possui. É um instrumento de progresso espiritual, como tantos outros disponibilizados por Deus. Então, a gente vê que a riqueza e a pobreza não é problema. O problema é como a gente lida com elas. E ainda continua, lá, ainda nesse capítulo 16, olha, diz assim, ricos e pobres são espíritos em provação. Então, mesmo a gente tendo dinheiro, ou mesmo a gente não tendo dinheiro, são provações. E aí diz, ó, a indigência é uma prova dura, né? Então, a pobreza é uma prova dura, mas a riqueza é uma prova perigosa. Então, a gente tem que entender se estamos em uma situação ou outra, as duas são provas. Então, quando a gente olha para o rico ou olha para o pobre, seja com o julgamento que for, a gente tem que entender que todos nós estamos em provação.
E ele continua dizendo, ó, se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma? Será que Deus teria colocado isso, né, a riqueza em nossas mãos, se realmente a gente não tivesse motivo para isso, né, não tivesse condição para utilizar de forma correta? E diz mais, ó, sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento do progresso, de progresso. Então, a gente vê aí também que a riqueza, ela permite o nosso progresso, e também está lá na lei do progresso. Então, a riqueza pode ajudar em grandes trabalhos, né, em grandes atividades, gerar muitos empregos, trazer condição para que a gente evolua, né, tanto na questão da ciência, de pesquisa, como é falado, né, a gente vê aí os medicamentos, a gente está tendo aí tantas coisas que nos mostram como é importante o dinheiro para a gente evoluir. Então, é importante a gente entender que as pessoas que detêm o dinheiro não é problema. O problema é o que ela faz com o dinheiro. E aí, continuando ainda na mensagem Caminho, Verdade e Vida, ele fala o seguinte, olha, o homem, ele, quando eu digo Emmanuel, né? O homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, olha, aquilo que o homem mobiliza pelo homem, sem dúvida receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. Então, aí a gente lembra aí de uma herança, né? Os pais morrem, deixam alguma coisa para os filhos. Isso é o homem mobilizado pelo homem. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos, da personalidade, os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a ele com é maiúsculo, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Então, aí fica mais claro para a gente, né? Quando Jesus fala para aquele povo sobre o ouro intransferível, né? Vou até voltar aqui um pouquinho, para a gente ver aqui, ó, o Apocalipse, o versículo, aconselho de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Como é que o Senhor Jesus queria que nós nos enriquecêssemos? E aí fica claro no restante da mensagem que a gente precisa gastar as nossas possibilidades, que a riqueza que nós temos são as possibilidades que Deus nos permitiu que tivéssemos, seja em relação ao dinheiro, mas também as condições, porque a gente pode ter muito bem o quê? Pernas para caminhar, olhos para ver, ouvidos para ouvir, mãos para escrever, para estender a mão aos outros. Então, nós temos muitas possibilidades, né? Inclusive pessoas com deficiência, a gente vê que quando a pessoa quer trabalhar no bem, mesmo com suas deficiências, às vezes ela consegue ter trabalhar no bem, né? Então, as possibilidades, com o esquecimento aí do egoísmo que Jesus, né, que o Emmanuel nos traz da mensagem, diz que todos nós temos. Então, é para a gente refletir e deixar, e fica bem claro aí qual é esse ouro, né, que Jesus falou, que é provado no fogo. Porque quando Jesus fala do ouro provado no fogo, ele dá também, que a gente estudando lá nas cartas de Paulo, esse ouro provado no fogo é justamente o nosso dia a dia. Por isso que na carta, Paulo fala muito sobre o dia a dia de cada um. Porque se nós estamos aqui na Terra, assim como aqueles povos estavam ali, vivendo o seu dia a dia, é no dia a dia que a gente consegue provar as nossas más inclinações, provar também o que nós podemos fazer de bem. Foi assim que Paulo, quando escreve, traz para o povo refletir. E como isso cai bem para a gente hoje? Para a gente refletir sobre essa carta que Paulo escreveu.
para a gente refletir sobre o quê? Como que está o nosso dia a dia? O que a gente tem feito no dia a dia? A gente está ligado mais às coisas materiais do que às coisas de Deus? A gente tem utilizado bem daquilo que eu tenho enquanto possibilidade, seja de condições físicas, condições emocionais, seja das minhas virtudes, eu tenho utilizado bem? Ou como que eu estou utilizando todas essas possibilidades que Jesus nos concede aí todos os dias, que Deus nos concede todos os dias? Né? Por isso que eu grifei essa parte aí que fala os objetivos da obra de Deus, lutando, porque o nosso dia a dia, para nós que somos seres tão imperfeitos ainda, existe muita luta, não é? A gente vem passando aí, olha que prova que nós passamos agora com essa pandemia. Tantas pessoas passaram, não é, com a pandemia, que tantas dificuldades que nós tivemos que superar, como foi difícil, e às vezes as pessoas perguntavam por que isso está acontecendo, né? Ficar tanto tempo dentro de casa, passar por tantas dificuldades, tantos desafios, mas nós seguimos em frente, por isso nós estamos aqui. Deus permitiu e que a gente faça bom uso, né, dessa oportunidade, dessa encarnação. E ainda falo, amando, sofrendo e entregando-se a Ele. Aí, assim, a gente não tem como... Aí adquire indiscutivelmente, não tem como discutir. Nós teremos o ouro eterno e intransferível. E que ouro eterno e intransferível é esse, senão a nossa própria evolução, a possibilidade de vivermos em mundos mais evoluídos, a possibilidade de podermos sentir menos dor, menos sofrimento, seguindo aquilo que Jesus nos orientou, porque nós somos tão rebeldes, né? E aí, quando fala nos trabalhos do bem, e ligando a questão da questão material com a questão espiritual, eu trouxe um exemplo aqui para a gente, que é para a gente, no nosso país. O que a gente pode fazer, então, para melhorar, Jaqueline? Né? Só para a gente entender. No nosso país, tem esse inquérito que saiu, esse relatório do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, no contexto da Covid-19, né? Depois de tudo que aconteceu. E aí agora a gente tem esse dado que nós temos 33,1 milhões de brasileiros passando fome, o que equivale a 15,5% da população. Então, aí entra a nossa responsabilidade também, enquanto cidadãos, enquanto cristãos, enquanto espíritas. O que nós estamos fazendo, né? Será que a gente poderia contribuir ou com isso ou com outras possibilidades? Aqui, só para a gente entender um pouquinho, eu acho que eu tenho tempo aqui ainda, para a gente entender sobre o que a questão da insegurança alimentar, que é tão importante, inclusive no seminário ontem foi falado sobre os conselhos, né? Tem um conselho de segurança alimentar, em que a gente pode, enquanto espírita, né, enquanto sociedade civil, estar participando, colaborando, né, estendendo a mão aí da nossa visão, para ver se a gente consegue ajudar também nessa questão de ter políticas públicas que ajudem as pessoas a passarem menos fome, ou ajudar nesse processo. Então, a insegurança alimentar, ela é classificada em 3 níveis. Só vou trazer aqui rapidinho, só para a gente entender o que é fome, que tem gente que não entende o que é fome, que acha que passou uma fome, né? Então, existe uma classificação científica que fala sobre isso, e que diz assim, ó, a leve, quando a gente está com uma insegurança alimentar leve, quer dizer que quando a família possui preocupação ou incerteza sobre o acesso aos alimentos no futuro, com uma qualidade inadequada. A moderada é quando existe redução quantitativa. Então, percebe que a leve, existe aquela preocupação, não sabe se vai ter o alimento necessário para ter uma alimentação. A moderada, ela existe uma redução quantitativa de alimentos entre adultos. Então, os adultos, às vezes, tiram deles para dar para as crianças. Eles não têm uma quantidade suficiente para se alimentar. Já a grave, que é aqueles 33 bilhões que eu falei anteriormente,
é quando existe uma redução quantitativa dos alimentos entre crianças, principalmente, com mudanças nos padrões alimentares por conta da falta dos alimentos. Então, é nesse contexto aí que a gente caracterizou a fome, de acordo com esse inquérito que foi feito, que é um levantamento, né, estatístico sobre a fome no nosso país, né? 33 milhões de pessoas com fome no nosso país. E para poder a gente falar sobre a questão, continuar falando sobre a questão do dinheiro e sobre essas possibilidades, eu trouxe aqui alguns trechinhos, né, do livro, que não sei se todos conhecem, mas é um livro que fala Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Braga, e aí ele traz essa mensagem linda, né, poesia, que fala sobre a questão da riqueza e da pobreza, que eu acho que mesmo a arte pode nos acessar melhor aí, como vocês estão fazendo, né, trazendo uma música logo no início, nos sensibiliza e nos ajuda a refletir, né, e partir mais da questão da filosofia que a nossa doutrina nos ensina. Faz a gente refletir sobre o assunto, né, que a gente chega em casa à noite, depois de um dia de trabalho, e começa a pensar sobre essas coisas que eu entendo, que nós ainda temos muito para caminhar, mas a gente não pode varrer esses problemas para debaixo do tapete. A gente precisa refletir e sempre ver o que a gente pode fazer enquanto indivíduo e enquanto grupo, né, de uma casa espírita na coletividade. E aí essa mensagem diz assim, ó, há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens ainda insulados nas trevas da inteligência. E diz mais, olha, há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados à tarefa do sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Então, essa mensagem, cada um pode ler e reler e verificar aí sobre o que você entende dela, mas eu entendo o seguinte, aquelas pessoas que são ricas, né, aquelas que recebem tudo, ou recebem muita coisa, né, conhecimento, por exemplo, foi falando aí, mas às vezes esse conhecimento, a pessoa se sente tão orgulhosa, ela fica tão assoberbada de tanto conhecimento, de tanto orgulho por ter o conhecimento, que ela se torna mais pobre do que aquelas pessoas que não têm nem um ensino, não sabem nem ler e escrever. Então, ver que a riqueza aí, em muitos momentos, falando da questão material, leva muita gente para as duas chagas que nos atormentam, que é o orgulho e o egoísmo, né? Então, às vezes, a riqueza de tempo, olha, há ricos de tempo, então aquela pessoa tem muito tempo, mas se ela fica preguiçosa e não utiliza bem desse tempo, está associando ela a pessoas escravizadas. Então, às vezes, a pessoa escrava, ela poderia fazer muito, mas não está podendo, porque está passando por aquele sacrifício. E aí a gente tem tempo e não sabe utilizar do tempo que tem. Então, essa mensagem fala aí, no caso, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, no item 7, fala, é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Então, quando a gente se vê com o dinheiro, com a questão material maior do que as questões espirituais, a gente está alimentando o nosso orgulho, o nosso egoísmo e os prazeres da vida no dia a dia. Não tem problema nenhum, ninguém tem que se sentir culpado ou achar que tem que pegar tudo e dar. Não é isso que eu estou dizendo aqui, né? É saber o que a gente está fazendo com o que a gente tem. A gente está estendendo a mão a quem está precisando? Eu estou utilizando melhor o meu tempo? Eu utilizo bem o conhecimento que eu tenho? As possibilidades que eu tenho? Então, é essa reflexão. E aí, para a gente ir indo para o final, ainda nessa mensagem, ele diz, há ricos de afeto, tão ricos de ciúme,
que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Às vezes a gente tem tanto amor, tanto carinho, mas a gente fica tão rico de ciúme também que a gente não sabe aproveitar o amor, né, que a gente tem. E aí acaba sendo pobre, tão pobre quanto a pessoa solitária. E ele termina: lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divina bondade. E usando os talentos que a vida te confia, na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Essa mensagem é linda, né? Então, deixa claro que todos nós somos ricos de alguma coisa. Deus nos deu muitas coisas boas, muitas riquezas, seja na nossa fala, seja quando a gente escuta algum amigo que necessita, né? Não precisa do dinheiro especificamente. Aqui a riqueza é de coisas boas, de virtudes que todos nós temos e que a gente pode utilizar todos esses talentos para as pessoas que estão ao nosso redor, começando pelos nossos familiares, né? Pelas pessoas que estão próximas da gente, no trabalho, em casa, na casa espírita. A gente precisa fazer esse esforço, né? E aí, em relação ao emprego dessas riquezas, eu achei importante a gente trazer, que fala que, lá no capítulo 16, que fala que a gente não pode servir a Deus e a Mamon, e ele diz: vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Então, a gente tem que tentar sempre pensar se a gente está usando o dinheiro ou as posses que a gente tem, seja elas quais forem, conhecimento, né, aí o tempo, se a gente não está utilizando isso para ainda fazer mal para as outras pessoas. Não, não podeis servir a Deus é Mamon. Se a gente é cristão, a gente sabe tudo o que a doutrina espírita nos esclarece, nos orienta, a gente sabe que a gente tem muito ainda que caminhar e servir. E ele ainda fala: se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Nossa, já pensou? E chega lá no mundo espiritual e perguntam para gente: o que você fez, hein, com os bens que foram dados para vocês quando vocês chegaram lá? O que eu fiz? Eu tenho até medo de responder essa pergunta. E aí fala: ó, esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente os empregastes na tua satisfação pessoal. Será que a gente só está investindo tudo que Deus nos deu, nos confiou, apenas na nossa satisfação pessoal? Então, bom para a gente refletir aí, né? E aí, para terminar, eu trouxe uma poesia que está lá no livro, primeiro livro que Chico psicografou. Aí a gente se pergunta, né, por que Chico psicografou primeiro um livro de poesias? Mensagens maravilhosas para tocar os nossos corações, né? E aí eu trouxe falando sobre uma das bênçãos que nós aqui temos, que estamos aqui juntos por isso, porque somos espíritas, que é o espiritismo na nossa vida, e para todos aqueles que querem conhecer. E a mensagem que Chico traz é assim. Na verdade, não é de Chico, né? É de Casimiro Cunha. E diz assim: espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo,
norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Que mensagem linda, né? Eu quis trazer essa mensagem, que apesar da gente falar do materialismo e a gente se deparar com as nossas mazelas, as nossas dificuldades, como nós somos ricos em oportunidades, como a doutrina espírita nos estende um caminho cheio de possibilidades, para que a gente possa conhecer mesmo a nós mesmos, para a gente seguir a nossa caminhada com mais compreensão, estendendo mais as mãos, servindo mais. Em tempos de tanta intolerância, de tantas dificuldades, ainda no século, nós estamos no século XXI, e a gente precisa falar de tantas dores, como racismo, né? Como a homofobia, quanto a tantas dores, né, que existe aí, e a gente vê nas redes sociais tantas coisas ruins, tantas pessoas falando palavras negativas, então que a gente possa levar palavras de amor. Isso é compartilhar também aquilo que a gente pode ter de bom, né? Levar palavras mais de amor, de tolerância, de carinho para todas as pessoas que estão ao nosso redor. E não palavras ruins. Então, aí deixa essa mensagem de Casimiro Cunha para a gente refletir sobre quão bom é ser espírita e ter o espiritismo. Então, é isso, gente. Obrigada aí pela paciência de me ouvir. Hoje foi um dia bem atribulado. Quase que eu não conseguia estar aqui com vocês, mas Deus permitiu e me ajudou. Obrigada pela oportunidade do estudo, tá bom?